Pessoal, vamos iniciar então o nosso módulo 2, treinamento de CEP, falando sobre os sistemas de controle, né? Então, dentro desse módulo a gente vai ver equipamentos e ferramentas de trabalho, sinalização e isolamento de áreas de trabalho, os equipamentos de proteção coletiva e depois os individuais. Sobre as ferramentas de trabalho, tá? Alguns cuidados especiais. Então, os serviços devem ser executados com equipamentos e ferramentas adequados aos serviços executados e aprovados pela empresa. Então, tem que seguir tudo isso. Ainda, esses equipamentos e ferramentas devem ser previamente inspecionados, estar em bom estado de conservação e após o uso serem limpos, inspecionados novamente, acondicionados e guardados em locais apropriados, tá, gente? Então, ferramenta de trabalho aí é muito importante, tá? Equipamento também, obviamente. Então, tudo tem que ser muito bem mantido. Então, tudo isso tem que ser muito bem feito. As ferramentas, equipamentos ou métodos de trabalho não padronizados pela empresa não devem ser usados sem aprovação prévia dos setores competentes. Ou seja, não é para fazer nenhum tipo de improviso, não utilizar nenhuma ferramenta ou equipamento que esteja de acordo com as normas da empresa. O empregado não deve trabalhar com ferramentas nos bolsos ou junto ao corpo. Não deve também arremessá-los e nem colocá-los em local que ofereça risco de queda. Então, quando está executando um serviço, ficar atento quanto a essa questão de colocar material no bolso, ou no bolso da calça, até no próprio bolso da camisa, esse tipo de coisa. Então pode vir a ocasionar algum acidente bem grave. Não são recomendados o uso de eletricidade, de fitas e métodos metálicos ou fitas de pano com reforço metálico, tá? Então é obviamente por questão da condução da eletricidade. Então vamos tomar cuidado com isso. Então vamos verificar a caixa de ferramentas de vocês, como é que tá, né? Então isso aí é o que pode, como que tá aí a organização do pessoal, né? Falando sobre escadas, tá, gente? Inspeção de escadas. Antes do início do trabalho, o responsável deve fazer uma inspeção visual na escada. Verificar, obviamente, né, como está a condição, se tem alguma parte danificada, se as travas estão ok, tudo isso. O responsável pela manutenção e guarda deverá observar o seguinte: as escadas devem ser guardadas em local abrigado e seco, com boa ventilação e que permita o uso permita o fácil manuseio, na verdade. Especialmente proibido qualquer tipo de adaptação, igual eu comentei, ou de reparo não especificado pelos desenhos ou pelas normas, tais como furar os montantes para a fixação da bandeira, pregar ou amarrar montante rachado ou substituição de graus, tá? Então deu algum problema, tem que pedir para alguém competente fazer essa manutenção. O ideal, o ângulo ideal para a gente colocar as escadas, as nossas medidas. Claro que isso aqui é aproximadamente, né, gente? Mas a altura ideal deve ser uma relação de 4 vezes, né? Então a relação entre a altura da escada e a distância de fixação dela deve ser da ordem de 4 vezes. Então se for possível fazer isso, né? Então a altura maior sobre a altura menor, essa proporção deve ser aproximadamente igual a 4, para você garantir que essa escada não vai escorregar, que ela não vai tombar. Então isso aí já ajuda muito. Em alguns locais é possível até você amarrar a escada, então isso aí dá uma segurança um pouco maior. Esses equipamentos também serão especificados com base na análise de risco de atividades de trabalho na etapa de planejamento, tá, gente? Os controles de risco, tá? Todos os equipamentos e ferramentas de trabalho utilizados deverão garantir atender os requisitos mínimos para a aplicabilidade de atividades de operação, manutenção e construção de sistemas elétricos de potência. Então tem que ser eletricamente isolado, quando pertinente, e possuir características de resistências mecânicas adequadas à sua aplicação. Os principais equipamentos de proteção utilizados no sistema elétrico de potência são o conjunto de cinto paraquedista e seus acessórios, botina de segurança, obviamente sem o bico metálico, né? Botina de segurança com de aço para atividades sem contato com energia elétrica, tá? Mas aí depende da situação. Nesse caso aqui, tem que garantir que não tem energia elétrica. Óculos de segurança, capacete, então que são os EPIs básicos aí, utilizados para trabalhos no CEP. Falar um pouquinho sobre os ensaios, né? Então, ao fazer ensaio de ferramentas e equipamentos, você deverá levar em consideração as seguintes atividades. Todos os equipamentos de plural coletivo, bem como as ferramentas, deverão ser ensaiados periodicamente, conforme as normas de fabricação e também normas internas da empresa.
no mínimo observando rigidez elétrica, resistência mecânica e avaliação das condições de ergonomia. Esses ensaios devem ser registrados em documento aí, e garantindo assim rastreabilidade, além de registrarem também a data de validade dos testes de forma indelével nos equipamentos e nas ferramentas aprovados. Então, assim, esses equipamentos também, que por meio de tecnologia apropriada e certificado não possam ser recuperados, devem ser inutilizados de forma a impedir o seu uso. Fez o teste com a chave não passou no teste, ela tem que ser descartada, tá, gente? Então ela não deve ser adaptada a nenhum tipo de situação. Claro que isso aí existe até uma... O pessoal até comenta que tem uma não coleticidade, ela pode ser usada, mas de repente em algum outro setor aí ele pode ser utilizado pela empresa, tá? Então, não passou no teste elétrico, mas para o pessoal de mecânica, se a chave serviu, o pessoal costuma utilizar essas chaves, tá? Então ela deve ser utilizada para a parte elétrica, mas ela pode ainda ser utilizada pela empresa em outro setor. Falando um pouquinho também sobre sinalização, eles devem ser utilizados para delimitar a área de trabalho, diferenciar os equipamentos energizados e desenergizados, os canteiros de obras e o trânsito de veículos e de pedestres. Na NR10 já comentam algumas sinalizações, né, específicas, de acordo com a 26, que é a norma específica de sinalização de segurança. Então a gente deve identificar circuitos elétricos, travamentos e bloqueios, proibição de acesso, delimitação de áreas, sinalização de áreas de circulação de vias públicas de veículos de movimentação de cargas. Então, a questão de sinalização é bem tranquilo. Ela é um procedimento simples e eficaz para prevenir acidentes de origem elétrica, destinados a avisar e advertir as pessoas sobre os riscos e as condições de perigo, e também, obviamente, deve ser aplicada para identificar os circuitos. Aqui a gente mostra algumas partes. Na figura 1, o que a gente tem? Uma fita que é utilizada em conjunto com o balizador cônico, quando a delimitação do isolamento de trabalho podem ser fixados em colunas ou pórticos, quando deve ser utilizado em suporte de equipamentos energizados e não pertencentes ao processo de trabalho. Então a fita é só para delimitar uma área falando que é somente pessoal autorizado. A segunda é a delimitação de áreas de obras de trabalho civis, serviços e obras executadas em áreas internas e externas em vias públicas, podendo, se necessário, ser acoplado ao cone de sinalização. Então são as fitas de sinalização, né, gente? A gente tem outra aqui que é utilizada em conjunto com o balizador cônico quando da delimitação e do isolamento de áreas de trabalho em regime de linha energizada. Então tem essa outra linha aqui, essa outra fita utilizada. Ela também é utilizada em conjunto com a placa de equipamento energizado quando ocorrer a existência de equipamentos energizados dentro de áreas liberadas. Então tem algum equipamento está energizado, mas dentro da área liberada, a gente costuma utilizar essa fita. E na figura 4 a gente tem ali os cones de sinalização, né? Bem comuns aí já para todo mundo. Aqui a gente tem na figura 5 o isolamento e sinalização de áreas de trabalhos, postos de inspeção, entrada de galerias subterrâneas e situações semelhantes. Então a gente tem as placas ali de isolamento. Na figura 6 a gente tem ali a placa de aviso, né, de perigo de morte, alta tensão. Já é bem sugestivo aí, né, o perigo que está exposto. Então já é bem conhecido também. Então a sinalização de segurança consiste basicamente num procedimento padronizado e normatizado pela empresa, destinado principalmente a orientar, alertar e advertir as pessoas sobre os riscos existentes, tá, gente? Então é fundamental também a existência de procedimentos de sinalização padronizados, documentados, na verdade, né? Documentos que norteiam isso e que sejam conhecidos por todos os trabalhadores, ou seja, toda empresa tem que conhecer. Quando tiver esse tipo de sinalização, eu sei que eu não posso ultrapassar, então isso aí tem que ficar muito claro para todo mundo que executa o trabalho, inclusive com empresas terceiras, né? Então, quando faz o processo de integração dentro da empresa, tudo isso tem que ser passado. A gente tem uma ilustração sobre equipamento energizado também, uma placa e uma atenção com o equipamento com partida automática. Então, tudo isso aqui são formas de demonstrar esse tipo de sinalização.
Aqui é uma placa também bem comum, né? Atenção obrigatória dos GPIs. Essa placa também tem no geral na empresa, não só na parte elétrica, obviamente. Todos os setores da empresa. A gente tem essa placa e, obviamente, depois tem que falar quais os EPIs necessários para aquela área. Aqui a gente tem uma atenção quanto a gás, né? Então acionar o sistema de exaustão 15 minutos antes de ele entrar, ou seja, para retirada de gases, né, que podem estar no local. Aqui a gente tem outra sinalização, alta tensão, mantenha-se afastado. Aqui a gente tem uma sinalização também sobre alguma linha viva passando na área acima, né, pedindo para não subir, né, porque pode ter o risco de eletricidade aí, de um choque. Na figura lá a gente vê que o cara não está seguindo, né, obviamente não tinha essa placa, mas fazer exatamente o contrário do que ele está fazendo lá, né. Então a gente comenta mais uma vez, né, pode não ser engraçado, né, sua segurança deve sempre vir em primeiro lugar. Isso é importante observar. Falando um pouquinho sobre os EPCs, tá, gente? Então, o EPC é todo dispositivo ou produto de uso coletivo utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Então, corresponde ao coletivo, né, devendo proteger todos os trabalhadores expostos a determinado risco. As medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica e, na sua possibilidade, o emprego de tensão de segurança conforme estabelecido na NR10. Então, aqui alguns princípios de proteção coletiva dentro da NR10. O aterramento temporário é feito quando vai trabalhar em redes desenergizadas. Trata-se de uma medida de segurança para a vida do trabalhador, pois evita que ocorra acidentes caso a linha seja energizada indevidamente por algum fator aleatório. Tem-se, portanto, que o simples desligamento de uma linha de distribuição não garante a segurança do eletricista. O aterramento provisório das fases da rede de alta tensão é fundamental para que condições adequadas de trabalho sejam obtidas. Então, gente, tem que tomar cuidado muito grande quanto a isso. Não é só desligar a linha, tá? Tem que fazer um aterramento temporário. Em redes de baixa tensão, antes da instalação do conjunto de aterramento provisório, o eletricista deve certificar que a linha encontra-se desenergizada, com auxílio de um detector de tensão acoplado a uma vara de manobra. Então ele coloca o detector na vara de manobra, chega próximo da linha e confere se realmente está sem energia. Fez isso, aí vamos fazer a sequência de ligações de conectores de cabos de aterramento provisório. Aqui a gente mostra o detector de tensão, aqui embaixo ele é acoplado à vara, né, de manobra. Então é importante que ele faça esse tipo de teste. Outra coisa também importante, tá, gente? Antes de levar isso à rede de tensão, você deve testar o próprio detector, né? Então você vai um lugar onde você tem certeza que tem alimentação, testa ele em solo, por exemplo, ali naquela conexão ali na primeira figura, testou, viu que tem tensão e ele detectou, aí sim você leva na rede, porque de repente ele está com problema, você levou ele lá na rede de baixa tensão mesmo, né? Mas na linha aérea e ele não identificou e tinha tensão, então tem que testar ele antes de verificar, tá? Isso é uma medida bem importante. Geralmente isso vem escrito na análise de risco preliminar, tá? Na verdade, na instrução de trabalho, tá? Então o pessoal costuma fazer isso já de praxe. Outros equipamentos aí também, mantas de borracha para alta tensão, tá? Aí também de baixa tensão, são algumas medidas aí. Ao lado a gente sempre vê algumas figuras bem fora do padrão, né? Você vê que essa casa chegou até onde está o poste, né? Totalmente sem sentido aí essa construção. Falando sobre EPI, né, gente? O EPI ele é de uso individual, obviamente, né? Equipamento de proteção individual. Então o uso do EPI é mais um acessório que soma as nossas necessidades de proteção, tá? O uso de roupa, acessórios e o próprio uso do EPI. Então tudo isso é importante. O uso da roupa, apesar do peso, também é uma proteção. Quando sai do trabalho, usa boné, brinca, que a gente está mostrando o jogador mesmo, né? Quando está fora do trabalho, ele está todo sem nenhum tipo de proteção, mas quando está trabalhando, o cara tem que estar protegido devidamente, né? Fora do trabalho, ele pode usar o que ele quiser.
Aqui a gente mostra que nesse exemplo o capacete não evita a queda do objeto, porém caso o objeto caia, o impacto será amortizado pelo capacete. Então, gente, o EPI não evita acidente, ele só ameniza alguma consequência aí que pode vir de algum acidente, tá? Então, tem que tomar cuidado quanto a isso. Algumas questões de concurso perguntam isso, né? O EPI é utilizado para evitar acidente? Não, na verdade ele é usado para minimizar algum impacto aí relacionado aos acidentes. Aqui na figura de baixo ele está exposto, ele não está usando nenhum tipo de máscara de proteção, então ele está exposto aí aos vapores aí desses materiais aí. Então tem que sempre usar EPI, gente, tá? Então a empresa disponibiliza, então vamos fazer uso disso aí para a sua própria segurança. O EPI deve ser entregue no início dos trabalhos e à medida que os EPIs fiquem sem condições de uso devem ser trocados, tá? Então essa é uma das obrigações do empregador, fornecer os EPIs necessários e adequados aos trabalhadores. A Fundacen, tá, gente, é o órgão do governo que testa os EPIs e emite o CA testando que o equipamento protege o trabalhador do agente para o qual ele foi projetado. Então, quando sai um lote de equipamentos, a empresa que comercializa ela tem que passar por uma certificação, que é o CA, né, o certificado de aprovação, onde eles vão testar que o equipamento está adequado para o uso. Tá? Aqui algumas informações importantes. A portaria de 78 estabelece a NR6, que é a NR específica dos EPIs. Então, o item 6.7. Usado utilizando apenas para a finalidade que se destina, tá? Que é a obrigação do empregado, e responsabilizar-se pela guarda e conservação, e comunicar também qualquer irregularidade do EPI. Então, o funcionário, além de utilizar somente pelo fim que se destina, também é responsável pela guarda e conservação. E caso tenha algum problema, ele deve comunicar a sua supervisão aí que tem algum problema ou qualquer irregularidade. Não use EPI para atender lei, use para preservar sua saúde e bem-estar, tá, gente? Então, não usar isso só porque tem que usar. Essa campanha é interessante, eu achei muito interessante. Ó, quando você usa equipamento, toda a sua família fica protegida, ou seja, você está aí protegendo você e, consequentemente, evitando que a sua família fique triste com a notícia aí de algum problema. Aqui a gente mostra mais alguns EPIs, tá? O cinto de segurança tipo abdominal, o cinto tipo paraquedista. Então vocês veem algumas informações interessantes quanto a isso. O talabarte de posicionamento, utilizado com esses cintos. Cordas para trabalhar em altura. Tudo muito bem especificado, tá, gente? Pode ter certeza que tudo que chega à indústria para que seja executado algum serviço é muito bem verificado, está muito bem feito, então tem todas as certificações, tudo isso. Então isso aí garante a nossa segurança aí. As luvas de borracha para eletricista, a gente tem aqui as classes, né? Dependendo do contato que você vai ter, ela tem as tarjas de identificação de cores diferentes. Então você vê aí que tem as classes de tensão e também aí separando as tarjas de identificação. Então são bastante utilizadas também, tá? Ela garante uma boa isolação, ela é um pouco desconfortável, tá, gente? Ela é mais rígida, mas acho que não sei se todo mundo já chegou a utilizar aí que está acompanhando o treinamento, mas tem que utilizar, tá? Ela é importante para garantir a nossa segurança. Aqui a gente tem as luvas de cobertura, para a proteção das luvas de borracha para eletricista, a gente costuma usar essa luva aí também, né? Aqui está mostrando ao lado um acidente provocado por uma ligação elétrica clandestina, tá? O famoso gato de energia, ou seja, olha para você ver a situação, o cara foi fazer uma ligação e já deu até sorte, né? Entre aspas aí, né? Podia ter sido pior. Ali a gente tem a luva condutiva e a meia condutiva também. E a finalidade é a proteção das mãos e dos punhos quando o empregado realiza trabalhos ao potencial, tá? Isso aí quando o cara vai trabalhar em linhas energizadas aí, não sei se todo mundo já acompanhou esse tipo de trabalho. É um trabalho relativamente complicado, né? Mas é necessário, então tem gente que trabalha aí ao potencial. Luvas em borracha nitrílica, tá?
Vocês são mais luvas de exigem proteção contra equipamentos químicos, tá? Então dependendo do que você está trabalhando, é necessário você utilizar essas luvas, tá? Para não fazer nenhum tipo de degradar a sua pele das suas mãos e dos seus braços. Capacete, aba frontal, jockey e aba total, são alguns tipos aí de capacete. Verifique ali, ó, que o trabalhador estava utilizando o capacete e provavelmente houve uma queda de material ali, ele chegou a se machucar, igual a gente comenta, ele não evita acidente, mas minimizou bastante. Se o capacete aconteceu aquilo ali de se dobrar, agora você imagina se ele tivesse sem, né? Então ele não estaria aí dando essa entrevista, ou provavelmente também fazendo aí a análise do acidente, né? Que depois que acontece o acidente com o empregado também, acontece um monte de sabatina aí quanto ao como foi o acidente, é bem complicado essa questão aí nas empresas, né? Então a gente tem aqui uma capacete frontal com protetor facial, quando há risco de explosões, projeção de partículas e queimaduras, então até quando você vai trabalhar também em painéis energizados, você usa esse capacete com protetor facial. Aqui tá, embaixo está até comentando, foi um balde pesando 20 kg, caiu do terceiro andar, atingiu o trabalhador, o capacete amassou, o trabalhador desmaiou. Ele não teve fraturas, mas um corte muito grave levou 20 pontos, né? Então aquele caso ali ao lado, a gente estava comentando, você imagina, né? Então o negócio foi bem complicado aí, né? Se tivesse sem capacete, então não teria sobrevivido de forma alguma. Aqui é a balaclava, né? O capuz de segurança tipo balaclava. A finalidade foi a proteção dele, é a proteção facial. E também protege até o restante do rosto, né? E até o pescoço, toda essa parte. Os óculos de proteção. Então, de acordo com o tipo de serviço no qual haja desprendimento de partículas intensos, raios luminosos ou por eles devem ser usados os óculos de segurança. Tá? Dependendo do tipo de trabalho, você tem um óculos adequado a cada uma das situações. Você tem o protetor ocular tipo concha, bastante utilizado, e o tipo plug, tá? Então é a proteção dos ouvidos mesmo, então tem que tomar cuidado quanto a isso. Antes eu usava fones comuns, mas com o tempo as músicas começaram a ficar baixas, aí eu resolvi criar esse fone especial, né? Você tá vendo a ilustração ali de como que é a situação, né? Então tem que tomar cuidado aí. E comenta ali que a pesquisa revela que som alto em fones provoca perda de audição, tá? Obviamente provoca mesmo, né? Então você pode ouvir sua música no fone, tudo, mas tem que tomar cuidado aí para não colocar muito alto. Aqui tem os equipamentos de proteção respiratória, tá? As máscaras mais comuns, tá? Com filtros. Então a gente tem aqui alguns sistemas de respiração automática também. Então depende da utilização, tá, gente? Então dependendo da utilização, você usa uma máscara ou outra, tá? Existe toda a normativa em cima disso. Os calçados de segurança também são interessantes observar. A gente tem aqui proteção dos pés contra as áreas de trabalho potencial, que é a mesma situação, tá? Esse sapato condutivo aí é a mesma coisa, esse coturno, que é usado em conjunto lá com a meia e com a luva, a gente comentou, trabalho potencial. E as botinas comuns, né? Obviamente são proteções aí que existem e devem ser utilizadas aí pelo trabalhador. Então, gente, a gente terminou esse módulo 2, tá? A gente comentou bastante coisa aí. Então, no próximo vídeo a gente fala sobre o módulo 3 e dá continuidade ao nosso treinamento. Pessoal, no módulo 3, então, vamos falar sobre trabalho sob tensão. A gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas de trabalho sob tensão, os procedimentos de segurança para trabalho em painéis e cubículos e os equipamentos e ferramentas de trabalho necessários aí para trabalhar sob tensão. Então vamos continuar aí. Então acredite em você, sempre terá chance de vencer, tá? Sempre uma mensagem positiva, então você vê o gatinho ali, se vê como um leão, né? Então assim a gente deve se ver, né? Com um potencial enorme aí para frente, em busca dos nossos objetivos, mas sempre aí, né, gente, com muita cautela, nunca esquecer disso. Então as técnicas de trabalho com linha viva, método à distância, tá? Então vamos falar sobre as técnicas de trabalho sob tensão. A gente fala sobre distâncias mínimas para trabalho em linhas vivas são fornecidas a seguir. Então para 3.8 kV, a gente tem uma distância de 64 centímetros.
64 metros. À medida que essa tensão vai aumentando, a gente tem que aumentar essa distância aí, tá? Então a gente consegue acompanhar na tabela aí ao lado. Então foi o primeiro método desenvolvido, em que o eletricista executa as operações com auxílio de ferramentas montadas nas extremidades dos bastões isolantes. Com esse método é possível trabalhar em todas as classes de tensão. A gente vê isso aí separado aqui ao lado, né, as distâncias específicas. Com esse método também é possível trabalhar em todas as classes de tensão, e em tensão de 69 de até 69 kV, a gente vê pela tabela onde as distâncias entre fases são menores, os condutores são afastados de sua posição normal por meio de bastões de suportes, tá, moitões, etc. Então você tem um afastamento aí feito manualmente. Então todo esse conjunto de equipamento é projetado para facilitar os movimentos eletricistas no alto dos postes ou das estruturas com total segurança, tanto na manobra das articulações para afastamento dos condutores, como nas manipulações das cadeias de isoladores. Nesse método, o eletricista deve observar rigorosamente a distância de trabalho, ou seja, a sua distância com o condutor energizado. Então tem que tomar cuidado somente quanto a isso. Então vamos verificar algumas situações. Então a substituição de isoladores de pino ou acessórios como pinos ou amarração, cadeia com isolador de suspensão em estruturas simples ou duplas, são serviços comuns sob tensão. Substituição de cruzetas simples ou duplas em ângulos suaves com isolador de pino ou suspensão. Instalação ou substituição de postes com estruturas simples. Substituição de para-raios e ou equipamentos. Nos locais de difícil acesso, como o alto de morro ou local onde não se chega com a cesta aérea, aplica-se esse método de trabalho com muita eficiência para atendimento desse tipo de serviço. Também se mostra útil nas estruturas das subestações para se executar a manutenção, limpeza de isoladores, para-raios, etc. Então na figura ao lado a gente vê as ilustrações correspondentes, tá, gente? Então você vê que o trabalho sob tensão é um trabalho um pouco mais perigoso, né? Então tem que tomar um cuidado um pouco maior. E o método ao contato já é um procedimento aí diferente. Então, praticamente todos os serviços que se fazem necessários nas redes de distribuição aérea podem ser executados com redes energizadas, especialmente agora com o desenvolvimento de ferramentas de equipamentos que garantem a segurança dos trabalhadores. Então, o que consiste esse método? Ele consiste em proteger o eletricista com luvas e mangas isolantes, com auxílio de uma plataforma, andame ou veículo equipado com cesta aérea. Ele executa o serviço diretamente com as mãos. Toda a zona de trabalho é protegida também com coberturas isolantes apropriadas, e à medida que decorrem as tarefas, vai se descobrindo o espaço estritamente necessário para a ação em causa, tais como executar uma derivação, substituir um isolador, efetuar uma emenda. Então tudo isso aí é feito o trabalho com o método ao contato, tá, gente? Dessa forma também anula-se a possibilidade do eletricista poder fechar dois pontos de potenciais diferentes, tá? Obviamente, então assim, colocando a manta, por exemplo, não tem o perigo dele pegar uma chave e fechar um contato de uma fase com a outra, então tudo isso aí é garantido. Nesse caso, obviamente, ocorreria um curto-circuito e fatalmente até a morte aí do trabalhador, né? Então esse método é utilizado somente para a linha de distribuição de subestações com tensões de até 34,5 kV. Então a gente tem essa limitação. A gente fala aqui agora sobre procedimentos para trabalhos em painéis e cubículos, tá? A gente está aí dentro de subestações, por exemplo. Então, de acordo com a norma EC 61010, são definidas 4 categorias de risco, tá? Então a gente tem a categoria 4, que define supervisão de instalação, cabines de entrada e outros cabeamentos externos. CAT 3, categoria 3, distribuição da instalação, incluindo barramentos principais, alimentadores e demais circuitos. O 2, tomadas ou plugs. E o 1, circuitos eletrônicos protegidos. Mas como é feito então o procedimento de trabalhos em cubículos, né? Então as intervenções em painéis e cubículos são atividades onde os trabalhadores estão frequentemente expostos aos riscos de choque elétrico e a arcos elétricos também. Então, para fazer serviços nesses locais tem que tomar maior cuidado, né? Então, se planejar seu trabalho cuidadosamente, seguir procedimentos seguros e usar os equipamentos apropriados, evitaremos aí os acidentes. Então, antes de entrar em um cubículo de uma subestação, abre no painel ou gabinete de equipamento, examine o ambiente de trabalho, tá? Onde você vai posicionar seu medidor e seus outros equipamentos.
E além disso, tome os seguintes cuidados. É o seguinte, mesmo que a gente sempre vai objetivar não ocorrer algum acidente, mas a gente tem sempre se precaver. Então já de cara a gente identifica uma rota de fuga, tá? Uma saída de emergência. Certificar também que você sabe exatamente como acessar o equipamento em questão, tá? Não vai ter nenhum risco de acessar o equipamento indevido. Procura uma posição confortável e segura, interessante também, tá, gente? Então, cada vez que você está trabalhando ergonomicamente errado, a chance de você cometer algum erro é sempre maior, então busque sempre uma postura mais adequada. Verifique se há riscos ambientais presentes, como galhos de árvores, animais ou água, tá? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Tenha certeza que a iluminação e a ventilação são suficientes, tá? Então, principalmente tratando de cubículos aí, tem que olhar essa questão da ventilação também. Mantenha um ajudante qualificado por perto, também em termos de segurança elétrica, tá, gente? Então, sempre fazer trabalhos aí, nunca fazer individualmente, sempre em equipe aí, né, de 2 acima. Sempre informa onde está trabalhando, utilize os procedimentos da sua empresa referentes à ordem de serviço e permissões para o trabalho. Então, alguém tem que saber que você está executando o serviço, tá, gente? Então, isso é importantíssimo também. Selecione adequadamente suas ferramentas e equipamentos de segurança. Proteção para olhos, ouvidos, luvas, vestimentas e tapetes isolantes. Então, tudo que a gente falou anteriormente, tá? Equipamentos de segurança apropriados para o CEP. Verifique se suas ferramentas estão isoladas adequadamente. E sempre que possível, trabalhe em circuitos não energizados, obviamente é o ideal. Nem sempre isso vai ser possível, mas se tiver essa condição, é claro, bem menos perigoso aí para a integridade física do trabalhador. Né? Aqui a gente mostra equipamentos e ferramentas de trabalho. Então, as análises técnicas das ocorrências e aceitação dos materiais em laboratório passam por rígidos processos de engenharia. Tá? Além dos testes, os materiais são necessariamente submetidos a outros testes de ensaios elétricos também. Tá? Então, em função disso, devemos implantar uma sistemática de controle dessas ferramentas e equipamentos que possam aumentar sua vida útil, reduzir custos de reposição, aumentando sua disponibilidade para o serviço e garantir a maior segurança de todos. Então, tem que manter o equipamento sempre limpo, tá, gente? Conscientizar todo mundo. Utilizou o equipamento, faça uma limpeza. Deu algum problema, chame alguém responsável para verificar se tiver como fazer um reparo. Se não tiver, fazer a substituição imediata desse EPI, desse equipamento. Então, tudo isso tem que ser muito bem conversado. Aqui a gente fala sobre os isoladores, dispositivos de isolação elétrica. Então, as coberturas protetoras para a linha viva são usadas nos trabalhos pelo método ao contato, sendo instaladas com luvas isolantes de borracha ou pelo método à distância, uma vez dispõe de olhares para serem operadas com bastão de manobra. A gente vê ali em cima os isoladores tipo calha. A gente vê que também são elementos construídos com materiais dielétricos, não condutores de eletricidade, que têm por objetivo isolar condutores ou outras partes da estrutura. A gente tem ali a calha isolante, geração de polietileno rígido. Também a gente tem as mantas ou lençol de isolamento, também são utilizadas aí no trabalho de método ao contato aí, né? A gente vê nas figuras aí que o pessoal está colocando as mantas aí e também os isoladores tipo calha para poder fazer suas operações aí na rede de distribuição. As escadas, tá, gente, devem ser totalmente adequadas, tá? Deve possuir isolação compatível com a classe de tensão, a gente já comentou também. A escada a ser utilizada ao potencial deve ser submetida a um ensaio, tá, antes de ser transportada para o local de trabalho, não é uma escada comum, utilizando-se um microamperímetro para verificação das condições de isolamento antes da sua utilização, ou seja, coloca ela na rede para o trabalho de sua obtenção e através desse microamperímetro a gente verifica se está tendo alguma passagem aí, se está tendo alguma condução. Se apresentar valores superiores ao descrito, deve ser submetida a limpeza e novamente testada. Pode ser que está conduzindo aí por algum e surgir alguma coisa que esteja na própria escada. Se continuar, obviamente, claro, pode estar com problema no próprio microamperímetro, tá? Mas também, por precaução, se continuar dando algum valor acima do normal, não deve ser utilizada essa escada. Procure outra escada, verifique novamente, só não vá fazer o trabalho de qualquer forma. As varas de manobra, tá, gente? Muito utilizadas aí pelos eletricistas, tá?
São fabricadas com materiais isolantes, normalmente de fibra de vidro e de epóxi. Em geral são na cor laranja. Elas têm uma parte de... Você pode aumentar o tamanho dela, então são segmentos de aproximadamente 1 metro, que se somam de acordo com a necessidade. De repente você tem uma altura maior, você tem que ir acoplando mais varas de manobra para chegar onde você necessita. Então são providos de suporte universal e cabeçote, nas quais na ponta pode-se colocar o detector de tensão, por exemplo, a gente já comentou, né? O gancho para desligar a chave fusível ou para conectar o cabo de aterramento nos fios. Nessa ponta há uma borboleta na qual você aperta com a mão o que se deseja acoplar, né? Você tem um ajuste aqui com borboletas, bem fácil, não é com chave, nada disso. As varas mais usuais suportam uma tensão de até 100 kV para cada metro. Sujeiras, poeiras e grades reduzem drasticamente o isolamento, igual a gente comentou. Tem que manter o mais limpo possível, usar luva isolante, então tudo isso é interessante também. Os bastões aí são similares, do mesmo material das varas de manobra. São utilizados para outras operações de apoio, tá? Os bastões de salvamento há ganhos para remover esse dentário. Então, em algumas situações em que pode estar ocorrendo choque elétrico, a gente pode utilizar o bastão aí para fazer o salvamento aí de algum operador, né, de algum eletricista, aí, algum trabalhador, companheiro nosso aí. É até comum você ver essa nomenclatura bastão pega tudo, tá? Foi originalmente projetado para operação de grampos de linha viva e de grampos de aterramento, porém, face à sua versatilidade, possui hoje múltiplas aplicações, tá? Então ele se adapta, você pode utilizar para diversas coisas. Então a gente comentou aí bastante sobre a questão de trabalho sob tensão, né? Os métodos de contato e a distância. Então no próximo módulo a gente continua falando aí sobre o nosso treinamento em CEP.